Olá, galerinha que quer ser federal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula número 3, promédio rumo ao IF. Você vai tentar aí IF, escolas de aplicação, né, como escola agrícola. Você que está querendo pegar base para passar na EPICAR, ou escola naval. Então, você que quer pegar uma base em matemática, vem conosco aqui no projeto com resoluções, beleza? Olha só. Uma outra observação, nosso tema agora é frações, né? Mas se você tem uma dificuldade extrema em frações, nosso canal tem uma playlist chamada Matemática para Iniciantes. Lá você tem 2 aulas sobre frações, certo? A parte do fundamento mesmo, se você tem extrema dificuldade em somar, extrema dificuldade em multiplicar, em dividir, em tirar a fração de um número, beleza? Que nós vamos resolver questões, vamos explicar isso, obviamente, mas se você tem uma grande dificuldade ainda, corre lá, dá uma revisada lá para entender legal a resolução dessas questões. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos começar a atacar nossas questões de fração. A primeira diz o seguinte: em um campeonato de basquete, uma equipe disputou 35 jogos, dos quais venceu 6/7. De acordo com o regulamento do campeonato, cada vitória vale 2 pontos e cada empate vale 1 ponto. Então foram 35 jogos e ele venceu 6/7. Quantas partidas a equipe venceu? Vamos começar com a letra A. Gente, ele venceu 6/7, então vão ser 6/7 de 35. Como é que nós calculamos isso? 6/7, no lugar do de nós trocamos pelo vezes 35. Aí a gente faz aquele método Madagascar, do filme lá Madagascar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Professor, como assim? Porque lá ele canta assim, ó, divide e multiplica, divide e multiplica. Então 35 dividido por 7, 7. 7 vezes 6... 7 vezes 6 você vai ter... 35 por 7, 5. 5 vezes 6 você vai ter 30. Então, 30 jogos ele venceu. Tranquilo? Letra B. Quantas partidas a equipe perdeu ou empatou? Gente, fica fácil fazer direto, porque teve 35 jogos. Ele venceu 30, então 5 ele perdeu ou empatou, beleza? Mas como aqui a aula é de fração, vamos fazer um pouco diferente para entender a sacada, as saídas das questões. Olha só, se 6/7 ganhou, quanto perdeu ou empatou? Se tem 6/7 de vitória, fica 1/7 de derrota ou empate. 1/7 é o restante. Então nós vamos calcular 1/7 de 35. Beleza? Lembro, era só fazer 35 menos 30, mas para a gente praticar essa ideia de fração. Então, 1/7 vezes 35, mesmo método Madagascar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide e multiplica, divide e multiplica. Então, 35 dividido por 7, 5 vezes 1, 5. Então, 5 jogos ele perdeu ou empatou. Beleza? A gente já sabia disso. E letra C, quantos pontos a equipe conseguiu nesse campeonato, sabendo que ele empatou um jogo? Gente, vitória vale 2 pontos, empate vale 1. Então vamos lá. Ele venceu, vou botar assim, 30 jogos, então vai ficar 30 vezes 2. Mais ele empatou quanto? Um jogo, então 1 vezes 1. E ele perdeu 4 jogos, né? Se ele empatou 1 dos 5 restantes, fica 4 jogos vezes 0, né? Que não pontua quem perde. Então, 30 vezes 2, 60. 1 vezes 1, 1. Então, 61 pontos. Beleza? Então, questãozinha para você pegar a manha, pegar o mapeamento de como calcular a fração de um número. Bacana, né, essa questão? Vamos a mais uma. Um terreno tem 3.000 metros quadrados, dos quais 3/8 foram reservados para a plantação de laranjeiras. A.
quantos metros quadrados foram reservados para a plantação de laranjeiras? Gente, 3/8 de 3.000 metros quadrados. O que é que a gente faz em fração? 3/8, no lugar do de coloca vezes 3.000. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como não é uma conta tão boa de fazer de cabeça, a gente arma, né? Então, aqui no cantinho direito, lá em cima, 3.000 dividido por 8, dá 3, que dá 24. Sobra 6, desce o 0. Dá 7, que dá 56. Sobra 4, vem o 0. Dá 5, então 375, né? 375, então divide pelo de baixo, dá 375, vezes o de cima, que é 3, dá 15, 21, 22, 3, 9, 11, 1.125 metros quadrados é a quantidade reservada para laranjeiras. Bacana, né? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Beleza? Importante fazer com calma, armar a conta sem problema, como nós armamos aqui, com paciência. Aí, quantos metros quadrados sobraram? Obviamente, eu posso fazer simplesmente o seguinte: 3.000 menos 1.125. Obviamente, esse é o caminho mais fácil, mas eu não vou usar o caminho mais fácil porque nós estamos estudando fração. O grande objetivo não é resolver o mais fácil necessariamente, é aprender o conteúdo. Então, quantos sobraram? Gente, se 3/8 é a parte das laranjeiras, eu tenho 8 embaixo, de 3 para chegar em 8 falta 5. Então, 5/8 é o que sobrou. Então, 5/8 de 3.000, então 5/8 vezes 3.000. Beleza? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A divisão a gente já fez, não precisa fazer de novo. Dá 375. Só que agora no lugar de vezes 3 é vezes 5, né? Então aqui vai dar o que? 25. 35, 37. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então 1.000. Eu escrevi um negócio errado. Deixa eu voltar porque eu escrevi um negócio errado, certo? 5 vezes 5, 25, agora vai ficar certo. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, agora vai ficar ok. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 1.875. 1.875 metros quadrados, que é o valor dessa subtração aqui, se a gente fizer também. Beleza? Mas o importante é você entender o contexto aqui. Eu poderia... Professor, não é mais fácil subtrair? É sim, claro que sim. Mas o objetivo é praticar a forma, o mecanismo de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É mapeamento do conteúdo, beleza? E C, que a gente já sabe, já respondeu sem você nem perceber, qual a fração que representa o restante do terreno? 5/8, né? Se 3/8 é o que eu uso, 5/8 é o que eu não uso. Bacana? Show de bola? Vamos para frente. Essa questão é bem bacana. Diz assim: a distância entre duas cidades é 300 km. Beleza. No primeiro dia de viagem, o automóvel percorreu 1/3 da distância. No dia seguinte, 2/3 da mesma distância. Cuidado. 1/3 da distância, depois 2/5 da mesma distância, né? Dos 300. Nos 2 dias, quantos quilômetros o automóvel percorreu? Então, vamos lá. O total... Existem 2 grandes tipos de questões de probleminhas de fração. Um que ele dá o total e outro que ele quer descobrir quanto é o total. Então, cuidado nesses 2 casos. Então, o primeiro caso, ele andou 1/3 no primeiro dia, né? Primeiro dia, ele andou 1/3. Então, 1/3. Eu não vou mais ficar botando o de, você já sabe que no lugar do de é vezes 300 km. 300 dividido por 3, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 300 por 3, 100. 100 vezes 1, 100. Então, 100 km foi o que ele andou no primeiro dia. E no segundo dia? No segundo dia, ele andou 2/5
da mesma distância. Cuidado, ele poderia dizer assim, ó, 2/5 do restante. Então, quanto seria 2/5 do restante? 200, né, gente? Que é 300. Já andou 100, sobra 200. Mas foi isso que ele disse? Não. 2/5 da mesma distância. Então, dos mesmos 300. 300 por 5, 60. 60 vezes 2, 120 quilômetros. Beleza? E agora? E agora ele fala, nos 2 dias, quantos quilômetros o automóvel percorreu? Nós vamos somar esses dois resultados, que aqui vai dar 220 quilômetros. É o total que ele percorreu. Beleza, gente? Ótima questão também, não é? Então vamos lá dar prosseguimento às nossas questões teóricas aqui de frações. Quero dividir 42 livros entre 3 alunos. Beleza, bacana, é só dividir 42 por 3. Nananina não. Olha só, se ao primeiro eu der 1/6 do total e ao segundo 1/7 do total, quantos livros receberá o terceiro aluno? Gente, obviamente essa questão é só fazer 1/6 de 42, 1/7 de 42, somar os dois e ver quanto falta para 42. Beleza? Mas eu não vou fazer assim, porque nosso objetivo é praticar o conteúdo de fração. Então, olha só. Ele deu 1/6 do total e ele deu 1/7 do total. E ele quer saber quanto receberá o terceiro. Essa frase é equivalente a perguntar assim, ó, quanto sobrou? Concordam? Quanto sobrou? Então, vou fazer o seguinte. 1/6 que ele deu para o primeiro, mais 1/7 que ele deu para o segundo. Aqui eu vou fazer dessa forma para a gente praticar soma de fração com denominadores diferentes. Nós precisamos tirar o MMC. Então, MMC de 6 e 7. Como 6 e 7 não tem divisor comum, bastava multiplicar os dois. Mas vamos fazer, ó, 2, 3, repete o 7, 3, 1, repete o 7, 7, 1 e 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Aí eu coloco 42 para esse, 42 para esse, beleza? E o processo de Madagascar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O famoso divide e multiplica, divide e multiplica. Então, 42 por 6, 7, 7 vezes 1, 7. 42, deixa eu melhorar esse 7 aqui. 42 por 7, 6, 6 vezes 1, 6. Show? Repete o 42. 6 com 7, 13. Não é isso? Show? Então, 13 sobre 42 é o que ele deu para os dois primeiros alunos. Beleza? Gente, e o que é que ele deu para o terceiro? O terceiro ele deu quanto? Terceiro, ele deu quanto? Gente, de 13 para 42, falta quanto? Professor, não sei de cabeça não. Ah, irmão, também não sei não. Sou bom de cabeça não. Deus criou o lápis, para que eu vou ter que saber de cabeça? Então, 12 menos 3, 9, né? 3 menos 1, 29. Então, 29 sobre 42 é o quanto sobrou para o terceiro. Aí, 29 sobre 42 avos de quanto? De 42. Coincidiu até o valor, melhor ainda. Corta, corta. Ou seja, 42 dividido por 42, 1. 1 vezes 29 dá 29. Então, 29 livros sobrou para o terceiro cara. Bacana, né? Isso daí? Professor, eu poderia ter feito cada um. Poderia, claro. Claro que poderia, deveria, inclusive, nessa questão era mais fácil. Mas nosso objetivo aqui não é necessariamente resolver a questão pelo caminho mais fácil. É revisar o conteúdo de fração. Então, tudo que me estimular a revisar o conteúdo de fração, eu vou dar prioridade. Beleza? Vamos lá. Merisvaldo comprou 3 metros quadrados de papel parede em rolo, de 1/3 de metros quadrados cada um. Quantos rolos ele comprou? Gente, é só fazer o que agora? Para saber a quantidade, ó, é só dividir o total
pelo tamanho de 1. E o que é que a gente faz em divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Como aqui é 1, não serve de nada, 3 vezes 3, 9. Então, 9 foram necessários 9. Beleza? Comprou 9. Show de bola? A mais uma? Uma padaria produz pães utilizando 1/4 de quilo de farinha de trigo. Professor, posso dividir e dizer que é 0,25? Pode, mas nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é estudar fração. Então, não pode. Beleza? Quantos pães essa padaria produz com 5 kg de farinha? Então, gente, a mesma questão da anterior. Número de pães é o total de farinha que se tem dividido pela quantidade de farinha de um pão, 1/4. Então, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 5 vezes 4, 20. 20 pães. Lembrando que multiplicação de fração é a operação mais simples, porque multiplica o de cima pelo de cima, 5 vezes 4. Aqui tem um imaginário, né? O de baixo pelo de baixo. Beleza, gente? Tranquilo, tá dando para entender? Coloca aí nos comentários aí quais são as maiores dificuldades, até para a gente fazer uns vídeos extras, né? Nossas aulas terão aulas específicas, né, dos conteúdos, mas a gente vai jogar um vídeo, outro, uma questão ou outra ali que seja interessante para vocês. Lembrando que no nosso canal, você que está um pouco mais avançado, nós temos o projeto 100 questões para passar no IFRN. São 100 questões que revisa e mapeia toda a prova do IFRN, não só do IFRN, do IFAJ, do AL, do IFAL, na verdade, né? Do IFPE e assim vai. Dos IFs que tem processo seletivo. E das escolas de aplicação também. Então, mapeia bem direitinho. Lá tem 100 questões para passar no IFRN, mas serve para todos os IFs. Tranquilo, gente? Vamos lá? Olha só, em uma viagem de automóvel, foram gastos 7/9 da gasolina existente no tanque. Como sobraram ainda 8 litros, a quantidade de gasolina que havia no tanque antes da viagem era... Gente, olha que lindo. Essa questão é a questão que não tem o total. Ó. Todas essas tinham total. Ó. Tinha o total. Agora ele não tem o total. Ele quer saber o total. Então a pergunta dele é qual é o total. Então esse tipo de problema tem duas grandes formas interessantes. Tem 3 na verdade, mas vou trabalhar com 2 aqui formas de fazer. Olha só. 7/9 de gasolina existente no tanque. Então ele gastou 7/9. Gente, se ele gastou 7/9, sobrou quanto? Muito bem. 2/9. Mas 2/9 de quanto? Do total, mas eu não sei quanto é o total. X. Então, 2/9 de X. Sendo que isso é igual a quanto? 8 litros. 8 litros. Então, aqui eu faço. Esse cara passa para cá multiplicando. 2x igual a 8 vezes 9. Eu sei que dá 72, mas eu não faço a conta. Vocês vão ver por quê. Eu faço 8 vezes 9 dividido por 2, porque a conta fica mais fácil. 8 por 2, 4. 4 vezes 9, 36. 36 litros. Então, o tanque tinha 36 litros. Beleza? Tranquilo? Bacana. Questãozinha boa. Então, essa é a forma de fazer. A outra forma de fazer é você transformar em uma equação. Como? Olha só. X, que é o total de gasolina, é igual a 7/9 de X, que é o que foi gasto, mais 8, que é o que sobrou. Aí resolve essa equação. Para resolver essa equação, gente, interessante é tirar esse 9 daqui. Como é que eu faço isso? Multiplico toda a equação por 9. Então aqui fica 9x. Esse 9 vai eliminar esse 9 aqui, fica 7x. E aqui fica 8. 8 vezes 9, né? Desculpa.
8 não, 8 vezes 9, que dá 72. Passo 2 para cá. Que 2, professor? Aqui, ó. 9x menos 7x igual a 72. Diminui da 2x igual a 72. Passa dividindo. 72 dividido por 2. X igual a 36 litros. Beleza? Bacana, né? Show de bola. Letra A já fizemos aí. Vamos a mais uma. Outra questão bacana. O salário de João é 900. Ele deu o total, né? Quando ele dá o total, a questão é teoricamente mais fácil. Não quer dizer que seja mais fácil. Vai depender muito, né? Sabe-se que 2/5 do seu salário são gastos para pagar contas, 1/10 para diversão e 1/3 com alimentação e vestuário. Tirando esses gastos, o valor que sobra do seu salário é... Gente, eu poderia fazer aquela sacada lá de somar e ver quanto resta em forma de fração. Beleza? Poderia fazer. Vamos fazer para praticar? Quais foram os gastos dele? 2/5, 1/10 e 1/3. Vamos somar essas frações para achar a fração que corresponde à palavra gastos. Que ele teve 3 tipos de gastos. Beleza? Alimentação e vestuário é um gasto também. Beleza? Tirando o MMC, ó, 5, 10 e 3 por 2, 5, 5 e 3 por 3, 1, 5 e 5 por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Coloca 30 para todo mundo. E o método Madagascar, divide e multiplica, divide e multiplica. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Somando essa galerinha aqui, dá 25 sobre 30. Então, 25 sobre 30 são os... Vamos simplificar logo, né? Simplifica por 5 e por 5. 5/6 são os gastos. E o que é que sobra? Meus amores, se eu gastei 5/6, sobra 1/6. Mais 1/6 de quanto? De 900. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 900 dividido por 6... Dá 1/6, sobra 30, vem 0,5, 150, né? 150. O professor poderia calcular 2/5 de 900, 1/10 900, 1/3 900, somar e ver quanto é que falta? Claro, meu amor, ia dar 750. Mas eu fiz um caminho para a gente praticar a soma de frações, caso você tenha dificuldade. E caso sua dificuldade persista, no nosso canal tem Matemática para Iniciantes, 2 aulas sobre frações. Uma sobre o que é, as definições e tal, e a outra especificamente sobre as operações. Tranquilo? Então não deixe de assistir. Então aqui, letra A. Tranquilo? Cuidado que se você faz de outro jeito, você ia achar a resposta 750. Então tinha que fazer 900 menos 750. Você tinha que ter essa sacada. Tranquilo? Vamos à nossa última questão. Oscar paga R$300 de aluguel. Do que sobra do seu salário, ele guarda metade na caderneta de poupança e fica com 425 para outros gastos. O salário de Oscar é... Gente, quanto é o salário de Oscar? Sei lá, X. Ele paga quanto de aluguel? 300. Vou mapear o problema pra gente aqui. Ó. Vou mapear aqui em cima, a gente responde lá embaixo. Aluguel. Ele gasta 300. Ele guarda metade na caderneta de poupança. Ó, mas não é assim. Do que sobra, ele guarda metade. Quanto é que sobra? Vamos botar assim, poupança. Quanto é que sobra da poupança? O salário dele menos os 300 que ele paga de aluguel. Esse ele bota metade na caderneta de poupança. E ele fica com 425. Então, o salário dele, que é X, é igual a R$300 que ele paga de aluguel,
x menos 300 sobre 2, que é o que ele bota na poupança, que ele faz o quê? Ó? Pega o salário, tira 300. Quando ele tira 300, a metade ele joga na caderneta de poupança e ele fica ainda com 425. Beleza? Uma sacada legal aqui é multiplicar todo mundo por 2 para tirar esse 2 de baixo aqui. Ó. Então, vou ter 2x igual a 600 mais x menos 300 mais 850. Então, vai ficar 2x, passo outro x diminuindo. Aqui eu vou ter 600 mais 300, ou desculpa, 600 menos 300. 300 com 850, 1150, não é isso? Ó, 300 mais 850, 1350. 1050, que 300? 1050. A idade chegando, o cara quer fazer conta de cabeça, faz isso. Então, aqui dá x. X é igual a 1150. Show? 1150. E agora? O que acontece? O valor é um valor entre 1000 e 1200, né? Certo? Letra C. Letra C. Tranquilo? Então, 1150 é o salário do cara. Então, é um valor entre 1000 e 1200. Gente, então, essa é a nossa aula de fração. Assista, reassista. Se você é um aluno que tem ou uma aluna que tem extrema dificuldade em frações, vai lá em nosso canal Matemática para Iniciantes, aula 7 e aula 8. Fala sobre operações com frações e definição de fração, beleza? Então não deixa de fazer isso para você ter sua aprovação e ser um federal no próximo ano. Tranquilo? Grande abraço a todos, valeu!